RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. O segundo tema de hoje, que tem exatamente a ver com a deixa do Kedi Santos, que é um plano estratégico nacional que o governo promete apresentar ao país, e por isso pediu a contribuição de todos, sobretudo os partidos da oposição, com e sem assento parlamentar. O governo quer até transformar o próprio plano numa lei que faça com que seja seguida por todos, independentemente do governo que estiver no poder. O plano engloba 2026-2040. Jesse Flanders, vou começar por ti. Como é que vês essa intenção do governo e aquilo que as pessoas reclamam muito, o Liberato, por exemplo, fala sempre disto, a falta de comunicação do governo com outros atores vivos do país. O governo, neste caso, pede a contribuição dos partidos da oposição com e sem assento parlamentar. Como é que vês essa intenção do governo? Eu sou daqueles santomenses que costuma dizer que eu sou igual ao Santo Tomé. Ver para crer e vivendo para crer também. Porque, ora bem, vejamos, Boni, nós vivemos numa sociedade com graves problemas estruturais, e não é um problema de hoje, não é um problema que remete-nos só a hoje. Nós vivemos com constantes governos, em que já houve, inclusive, um governo de salvação nacional. Já tivemos governo de unidade nacional, governo de salvação nacional, fórum de reconciliação nacional. Fomos blindados sucessivamente durante os 35 anos, desde a reforma do regime, que até que permitiu a entrada do regime democrático. Fomos blindados, muitas vezes, com muitos projetos de sustentabilidade. Projetos hoje que, se tivéssemos que perguntar e esmiuçar sobre todos esses projetos que nos foram blindados, obviamente que não encontramos nada. Temos esse governo, eu ouvi muito bem e tive a oportunidade de ler até esse projeto, e aqui conseguiria destacar as 4 dimensões desse projeto, que é o desenvolvimento do capital humano, o crescimento econômico inclusivo, a sustentabilidade ambiental e a reforma do Estado. E é de salutar, e parabenizo também o governo, independentemente do momento e da própria conjuntura política atual. Estamos a um ano de eleição e, obviamente, qualquer implementação que venha com todos esses aparatos, obviamente, remete-nos claramente a fazer uma analogia, se não seria mais um projeto eleitoralista, e sobretudo. Mas trago isso, e ainda quando o governo fala disso e diz da reforma do Estado e da democracia. Depois vi na entrevista, quando o ministro das Finanças falou que vivemos numa democracia vibrante, tendo como ponto de fundo a alternância governativa que acontece em 4 anos. Mas o ministro das Finanças traz esse projeto e traz isso como exemplo, peca grande. Peca grande na medida que, eu diria que os vetores da própria sustentabilidade de qualquer regime democrático em São Tomé e Príncipe não funciona. Nós vivemos numa sociedade em que falta autonomia nas tomadas de decisões, tanto do poder judicial, tanto do poder presidencial, tanto do poder legislativo, tanto do poder
executivo, a tão falha da autonomia na tomada de decisão, na autonomia na tomada de decisão, sobretudo no que concerne a julgamento dos atos políticos. Por isso, hoje vivemos numa sociedade que se aflora tantos casos de corrupção, casos até de violação de direitos humanos, que até hoje não se vê, obviamente, um posicionamento da própria justiça, da própria politização que tomou conta de todo esse aparelho. Brindar-nos com esse projeto, um projeto inclusive que espero, e há essa inclusão dos partidos políticos de forma a opinar e dar o seu contributo, mas há um problema de fundo que também deveria ser uma responsabilidade do próprio governo, que é a despolitização de todos esses aparelhos de Estado e a credibilização das instituições democraticamente eleitas. Não podemos fazer toda a... Não acreditas que a ideia de haver um plano a longo prazo não ia ajudar a sortear todos esses problemas? Nós podemos implementar, e é bom que se diga, somos um país de muitos planos e planos falhados, e implementando um plano a longo prazo, mas há certamente problemas de fundo. Nós estamos a implementar um plano em que a própria sociedade é um descrédito total em todas as instituições santomenses. Quem acredita na justiça santomense hoje? A justiça santomense, quem acredita no próprio poder legislativo, em que os deputados, os legítimos representantes do povo, a imagem que tem passado, enquanto até nos partidos de oposição, enquanto órgãos fiscalizadores das ações governativas, a imagem que tem deixado, há um descrédito total. E nós podemos até implementar esse projeto, incluir, fazer a inclusão, obviamente, da sociedade civil, dos partidos políticos, com ou sem assento parlamentar nesse projeto, mas enquanto não houver uma despolitização de todo esse aparelho de Estado, enquanto não incutimos em nós que os interesses reais do povo santomense está acima e sobrepõe a todos os interesses do grupo, obviamente que não conseguiríamos levar a bom porto esse projeto. E trazemos um projeto de um governo, é bom que se diga, de um governo da ADI, para concluir, é um governo da ADI, traz esse projeto de inclusão, mas a imagem que o próprio ADI tem demonstrado, a imagem que o partido da ADI tem refletido até a própria sociedade, dão sinais claramente que esse projeto implementado pelo governo atual não tem legitimidade dentro do próprio ADI. Obviamente, isso fica claro que é um projeto com tantos pontos interessantes até para o desenvolvimento e a própria sustentabilidade da nossa economia, mas que não tem pernas para andar, porque no seio do seu próprio partido, obviamente, há sinais que demonstram, obviamente, que não há uma aceitabilidade relativamente às ações governativas implementadas pelo governo atual. Já lá vamos à chamada divisão que muitos dizem que há dentro do ADI. Antes vou ao Liberato Muniz. Este documento é um documento que já se fazia sentir num país que se diz de desenvolvimento médio, mas que não há um plano nacional de desenvolvimento sustentável. E essa comunicação que o governo faz junto dos outros partidos da oposição é uma demonstração de abertura à sociedade. Acredita que é um bom passo que o governo está a dar? Eu sempre defendi que São Tomé e Príncipe precisava ter 4 ou 5 pontos essenciais em que permitisse o desenvolvimento do país, em que, independentemente de quem estivesse no poder, seria obrigatório seguir essa lógica. E eu tenho que dar os parabéns também ao Pinto da Costa, porque o Pinto da Costa é alguém que sempre falou disso. Ou seja, nunca conseguiu implementar, nunca conseguiu trazer ideias concretas sobre isso, mas ele sempre falou disso. Então, eu julgo que é necessário e obrigatório que um país tenha uma linha de desenvolvimento. E se este governo entendeu por bem discutir com todos os partidos, com a sociedade civil, os meandros desse projeto, então eu julgo que ele é bem-vindo e que todos nós devemos tentar fazer o nosso melhor para que ele seja efetivamente um plano sustentável, um plano com futuro, um plano onde todos nós nos revemos. Porque assim,
o grande problema de São Tomé e Príncipe hoje é que ninguém se revê em nada. Ninguém acredita em ninguém. Ninguém acredita naquilo que cada um diz. Isso por quê, meus amigos? Porque nós, nos últimos 50 anos, qual é o governo, particularmente nos últimos 30, que é da democracia, qual é o governo que deu seguimento a outros planos estratégicos? Nenhum. Então, o que aconteceu? Nada. Então, nós temos aqui um ponto de interrogação grande. É que assim, meus amigos, nós temos um país em que os políticos, independentemente do partido que seja, do MLSTP, do PCD, do ADI, do Basta, eles acreditam que aquilo que fizerem de mal não terá consequência nenhuma porque nossos tribunais não funcionam e eles controlam os nossos tribunais. Então, eu julgo que o ponto essencial em São Tomé e Príncipe para que o país possa crescer é nós todos, em São Tomé, dizermos assim, sim, nós precisamos de um plano, precisamos sim, senhora. Mas antes disso tudo, precisamos ter um tribunal que funcione. E eu não sei se é com santomenses ou se é com a ajuda de outra gente estrangeira. Mas é preciso que o tribunal funcione. É preciso que os santomenses que chegam ao poder tenham consciência que aquilo que eles fizeram de mal, eles vão ser enquadrados no rigor da lei. Eu não posso continuar a ter um país em que o meu vizinho, que chega ao poder numa cubata, 3 meses depois ou 1 ano depois, tem casa com piscina, com carro e viaja de manhã, de tarde, de noite, e ninguém lhe pergunta de onde é que ele tirou, e o país está mais pobre e ele está melhor. E mas, Liberato Muniz, a questão da justiça é justamente um dos pilares deste plano. Não acredita que será uma forma da resolução desses problemas que está a elencar neste momento? Não, porque esses mesmos governos, essas mesmas pessoas que estão neste governo, que já estiveram noutros governos, já vêm nos dizendo há 20 e tal anos que eles vão reformar a justiça. Então, quer dizer, no meu entender, tem que haver um entendimento brutal nos santomenses de que o tribunal tem que funcionar e ponto final. E no dia que o tribunal funcionar, nós vamos ter a sustentabilidade de dizer que a agricultura vai funcionar, porque quem faz a agricultura vai ser enquadrado no rigor da lei. Vamos ter a certeza que o aeroporto vai ser bem feito, que as estradas vão ser bem feitas, que as coisas serão bem feitas em São Tomé e Príncipe. Nós agora estamos a gastar quase 30 milhões na reforma, na beneficiação da orla marítima da Baía Ana de Chaves, e temos uma obra com pouca qualidade, ou quase nenhuma qualidade. Eu pergunto, onde estão os tribunais? Onde está a fiscalização? E cada um está consciente que depois de entregar essas obras, nada lhes vai acontecer e tudo será normal e cada um melhorou um pouco mais a sua vida. E é um país que nós estruturamos dessa forma. E por quê? Porque, se reparar bem, meu amigo, o poder político em São Tomé e Príncipe, a sua maior preocupação é controlar os tribunais, não dando condições aos tribunais para funcionarem. Porque assim, eu não dando condições aos tribunais, eu faço com que eles dependam de mim. E o tribunal não tem que depender todos os dias do poder central. Então, um dos pontos fundamentais é esse. Resolvido este ponto, eu julgo que tem que ser o ponto crucial, nós podemos ir encontrar, então, um tal plano de desenvolvimento. E esse plano de desenvolvimento tem que passar obrigatoriamente pelo ordenamento do território. Escuta uma coisa, se eu não sei o que eu tenho no meu território, se eu não distribuir aquilo que eu preciso para o meu território, então eu estou a preparar aqui. Este governo tem no seu projeto que, para infraestruturas, vai gastar cerca de 300 milhões. E vice-versa por aí fora. Para a saúde, mais não sei quantos. Eu digo, mas vai gastar como? Se eu não distribuir no meu território aquilo que eu preciso. Eu preciso de tribunal onde? Na cidade capital e no Príncipe só. Eu preciso de estradas onde? Vias rápidas para onde? Eu preciso, ou seja, o que é que eu preciso efetivamente e em que distrito? Eu vou desenvolver o turismo, mas numa primeira fase vou desenvolver onde? Na Água Grande? Onde? Então, é preciso que isso seja feito. Então, muitas vezes, dá-me a impressão que nós tentamos criar cenários para agradar muita gente, mas nós próprios não estudamos. E é preciso, mais do que fazer reuniões e chamar muita gente, é preciso fazer grupos de trabalho. Vocês são arquitetos, então vamos sentar com os arquitetos. Vocês são engenheiros, vamos sentar com engenheiros. Vocês são psicólogos, que nós precisamos muito, então vamos sentar com os psicólogos. São professores, então
vamos para universidades, vamos para escolas, vamos debater, vamos ouvir o que as pessoas pensam do país e só a partir daí nós estamos em condições de criar um projeto que seja lei. Esse projeto não se pode criar de um dia para o outro. Por quê? Porque em São Tomé e Príncipe o que dá a impressão é que quem chega ao poder Para concluir, acha que já sabe tudo. Sim, quem chega ao poder acha que já sabe tudo e vai resolver tudo. Não, é preciso falar com as pessoas, é preciso criar estratégia e é preciso, antes disso tudo, eu vou voltar a repetir, nós todos, santomenses, todos os partidos políticos em São Tomé e Príncipe, se concentrarem em que a justiça tem que funcionar, senão não há plano estratégico nenhum, não há projeto nenhum que funcione, porque até hoje cada um tem chegado ao poder, tem feito aquilo que quer, tem controlado a justiça de forma propositada e o país está no estado em que está 50 anos depois. Kedi Santos, ficaram aqui algumas linhas da parte do Liberato para este plano nacional, estratégico nacional de desenvolvimento sustentável de São Tomé e Príncipe. Concordas com algumas dessas linhas que o Liberato enunciou? Eu concordo com o plano, atenção, eu concordo com o plano estratégico, eu concordo que haja concordância política ou diálogo entre o poder, a força que governa e a oposição, porque o diálogo é uma força sinergética para se criar coesão e um dos problemas de São Tomé que nós temos uma democracia que não funciona, do ponto de vista, como posso dizer, de continuidade sistemática de plano estratégico, como foi aqui dito pelo Jesse e pelo Dr. Liberato, ela não funciona e é importante haver continuidade do projeto. O que é que está aqui? Há uma questão que foi dita pelo Jesse no início da introdução dele, que é, existe uma politização, uma apartidarização dos sistemas, de várias entidades que compõem o nosso organograma político. E isso engloba a justiça, efetivamente, mas engloba outros meandros mais. E depois há uma culturalização realmente do nepotismo, da corrupção, onde todos acham que só através da política é que poderão realmente sair da classe menos favorável de vida e amealhar coisas mais aprimoradas. Mas há uma coisa aqui que é o risco. Nós temos um risco de falta de competência. Ok? Nós temos políticos, temos decisores políticos que têm até na oratória, têm dificuldade. Se eu parar para ver uma sessão numa Assembleia de São Tomé, eu fico entediado com o nível. Nós às vezes estamos a discutir coisas que não devíamos discutir. Nós devíamos estar a discutir aqui hoje o porquê que ainda não temos mais um hospital. Eu nasci no Hospital Agostinho Neto em 86 e não existe. Nós devíamos estar aqui a discutir hoje o porquê que ainda estamos a ter problemas de estradas borracadas com ondulações. Nós devíamos estar a discutir, não devíamos estar nem sequer a discutir a questão da energia nesse momento. Nós devíamos estar a discutir outras questões, como a implementação de mais campos universitários em setores primordiais, como a pesca, como isto. É que nós temos que fazer essa avaliação. É importante sentarmos todos e avaliar. E é uma coisa que nós temos que aprender aqui. Eu que sou um novato na política aqui na Europa, eu gostaria de salutar uma coisa que os europeus têm. Independentemente da força política que entra no governo, se existe um projeto iniciado por uma outra força, este projeto é concluído, porque vai ter benefício em prol para as pessoas. Não quer dizer que não haja derrapagem ou não haja alguma tentativa de corrupção, mas o projeto é feito, é posto ao dispor das pessoas. E eu acho que nós, santomenses, temos que temos ambições políticas ou que até fazemos política, temos que ter orgulho em de, se calhar, quando partimos desta para melhor, deixamos a honra de termos feito algo benéfico em prol do nosso país. E é uma coisa clara. A ideia de transformar este plano numa lei vem mesmo neste sentido. Vem nesse sentido. De qualquer for o governo que estiver no poder, tentar segui-lo, já que é um plano tem que seguir. Aliás, nós já temos 50 anos de independência, ou
paramos e tomamos medidas que são estruturantes e que realmente produzam desenvolvimento, que aos olhos dos são-tomenses isso resulte, mas também é uma coisa aqui importante que o Dr. Liberato disse que eu acho que é de salutar. Nós temos que realmente ouvir mais as pessoas, nós temos que fazer orçamentos participativos, nós temos que assumir que muitas das vezes as decisões que os nossos governantes tomam, elas não coadunam com a necessidade do povo ou do país. E chamo a atenção aqui para uma questão neste plano estratégico que eu detetei. Existem umas notinhas em baixo que até o ano 2028 eles escolheram alguns temas para serem implementados, que eu, se não estou no erro, é o turismo, a agricultura e as finanças. Eu chamo a atenção que é difícil nós vemos o turismo ou a agricultura ou as finanças a funcionar quando nós ainda teremos problemas como a justiça, a energia, que falha. Não é? Então é preciso realmente vermos o que é prioritário. Eu há dias estive numa missa em que teve muita população são tomense, que teve o bispo de São Tomé, que gostei de ouvir pela primeira vez, que disse que nós ainda temos problemas de água, luz, estrada por resolver. Então o nosso plano estratégico está desfasado da realidade, que é um primeiro aspecto. E depois outro aspecto que nós temos que ter em conta é, como é que eu coloco prioridade no turismo se eu não tenho um Ministério de Turismo, quando é uma das fontes de receita muito ampla para o país? É preciso refletirmos nas coisas, é preciso nós fazermos as coisas como deve ser e também avaliar se realmente o ministro que é preponderante em determinadas pastas tenha competência técnica para estar à frente de tais ministérios. E há que assumi-lo, até dentro das forças partidárias. É importante, nós não damos cargos às pessoas só por uma questão de apoio, ou só uma questão de atirar a areia para os olhos das pessoas. Vou dar um exemplo. Nós tivemos, claro, que é uma coisa bonita também, toda a gente tem direito de amealhar e sonhar com cargos políticos, isso não está em causa, mas é preciso nós realmente darmos papéis certos às pessoas, senão corremos aqui um sério risco de mais 50 anos, vamos continuar a voltar a ter mais discussões desta natureza, que eu espero não estar ou se calhar mais velho e não ver isso, mas nós temos que refletir, temos que olhar as coisas como elas são. Agora, é preciso haver realmente uma concertação social em que projetos estruturantes como a saúde, como a educação, como a comunicação, a mobilidade, transporte, nomeadamente a energia, esses eixos eles têm que ser concertados entre as forças que ambicionam governar e num curto espaço de tempo, não é? Assim, uma questão intemporal, não é? E tem que ser executada. Aos olhos dos são-tomenses, há certas coisas que têm que ser feitas. É importante fazer o próximo hospital, é importante fazer-se fazer-se a Bahia, mas também é uma coisa que é importante também, que eu relato aqui de novo, que é a questão do controle e da fiscalidade, ela tem que funcionar, ela tem que ser muito bem impregnada. E uma coisa que eu denotei também na ausência nesse plano estratégico é não conta com a diáspora. E é uma coisa que eu acho que tem que ser bem estudada pelo nosso governo e os sucessores, porque a diáspora hoje em dia já tem um peso econômico tremendo, já tem um papel impactante na construção de São Tomé e no seu desenvolvimento, mas claro que é importante também algo que eu também relato e reforço do Liberato, que é a questão do ordenamento do território é uma questão prioritária. Eu não posso querer fazer sem saber o que eu realmente tenho. Temos que avançar. Acho que o plano estratégico também precisa de uma análise SWOT, não é? Onde nós vamos ver as nossas forças, as nossas fraquezas e, posteriormente a isso, é que nós realmente possamos decidir. Mas nós também temos que ressalvar a capacidade do governo em querer dialogar. Já demonstra alguma capacidade, independentemente do seu problema interno, há esta abertura. Fica aqui as nossas opiniões e também a contribuição da RSTP para o desenvolvimento sustentável de São Tomé e da própria democracia e o contraditório, consequentemente. Jess Flander, queres um minuto? Sim. Nós não ouvimos.
Eu pegaria em dois aspectos, uma deixa do nosso liderado Muniz e outra deixa também do Kidi. Do Kidi, quando se refere à própria diáspora, é algo que me passou, e muito bem por trazer isso à ribalta, é que o governo, uma vez mal, dá sinais, obviamente, que não tem diáspora como sua parceira, independentemente desses fatores migratórios que caracterizam Santo Tomé e Príncipe nos últimos anos, mas fica patente que o governo não tem um plano e uma política delineada para a diáspora, porque se é esse projeto de grande envergadura, há certamente uma necessidade de incluir a própria diáspora enquanto parceira até do desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe, diáspora enquanto não diria só parceira, porque os próximos atos eleitorais, sobretudo no que concerne as próprias presidenciais, a diáspora terá um papel muito importante da definição do próximo presidente da República. Na deixa do liderato, relativamente à própria reforma que tem que ser feita na justiça, eu sou apologista e acredito que em todo o aparelho do Estado há uma necessidade de haver essas reformas, mas independentemente dessas reformas, essa despolitização, essa partidarização que tomou conta de todo o aparelho do Estado, da própria justiça santomense, é algo que tem se posicionado como calcanhar daqueles para o desenvolvimento do nosso país. O governo também falou nesse projeto de estratégia nacional. Para concluir. Na Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, pensando até em fazer uma lei através de uma iniciativa presidencial, como uma proposta de lei para a Assembleia. Mas é preciso também dizer que é um governo que, se não congregar a própria sustentabilidade parlamentar do seu partido ADI, que tem nesse momento uma divisão e posicionando até a própria como oposição às ações governativas, dificilmente levará a bom porto esse plano de estratégia. Eu sou apologista deste plano, mas é preciso abrir e congregar mais e definir também a própria política do governo, baseando na própria sustentabilidade que tem deixado muito mal a governação atualmente. És empreendedor em Santo Tomé e Príncipe, tens um negócio há pelo menos 2 anos e este negócio tem um impacto positivo no ambiente e na sociedade, então chegou a tua oportunidade. O concurso Empreende Mais, segunda edição, já está aberto. Até 21 de setembro, inscreve o teu projeto e concorre a um financiamento de até $630 mil, que será distribuído entre os 3 primeiros classificados. Participa em formações, recebe mentoria e mostra a tua ideia no grande pitch final no dia 28 de novembro. Vai à Reina ou às câmaras distritais e garante já a tua inscrição. Para esclarecer as tuas dúvidas, serão organizadas sessões de esclarecimento durante o mês de setembro nos seguintes dias e locais. Dia 10, quarta-feira, na Incubadora Central Reina, ao lado do Palácio Presidencial. Dia 11, quinta-feira, na Câmara Distrital de Lobata. Dia 15, segunda-feira, em Neves, no Quitombe Digital, ao lado do Cemitério Novo de Neves. Dia 16, terça-feira, na Câmara Distrital de Caué. Dia 17, quarta-feira, na Câmara Distrital de Cantagalo. Dia 18, quinta-feira, na Câmara Distrital de Mazós e na Incubadora Reina, na região autónoma de Príncipe. Apareça nos locais indicados das 14 às 16 para mais informações. Empreende Mais 2025, inovar hoje para um futuro mais verde e sustentável. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.